Mauro, antes do dia da votação, existe o período de campanha, né? Onde se é feito convenções, onde é realizado reuniões políticas, tem também arrastões, tem esse corpo a corpo dos eleitores, dos candidatos com os eleitores, né? Principalmente nas eleições municipais, isso é muito presente, muitos vereadores, né, candidatos. Existe alguma proibição da Justiça Eleitoral em relação a esses eventos de não poder realizar um encontro partidário, um encontro político, ou esses arrastões que a gente chama? Ayrton, bem lembrado também, essa questão acho que preocupa a nação como um todo, né? Não só a Justiça Eleitoral. Né? Eu, particularmente, tenho evitado até reuniões familiares, né, ao final de semana, né? Acredito que todos aí estão passando por isso. Realmente nos preocupa muito, mas até o momento, né, nós tivemos a aprovação da emenda constitucional número 107, né, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que na verdade prorrogou, né, todos esses prazos da eleição por mais 42 dias, né, daí por termos a eleição do dia 15 de novembro. Mas assim, hoje essas regras de propaganda em geral, vamos dizer assim, elas estão mantidas, né? Então, hoje não está proibido reuniões, comícios, carreatas, passeatas, distribuição de santinho e tudo mais. Mas contamos aí com o bom senso dos candidatos, né? Eu, particularmente, até acredito que aquele candidato que ainda confia que sair na rua, apertar a mão, dar um tapinha nas costas, fazer comício, vai ganhar a eleição, eu acredito que esse candidato tem que rever aí os seus conceitos, né? A gente está acompanhando aí até a eleição americana, né, que também vai ser em novembro, e essas prévias partidárias essa semana, né, do Partido Democrata, estão sendo feitas de forma totalmente virtual, né? Então, vários discursos aí nos últimos 3 dias, né, que estão sendo realizados, todos eles de forma virtual, reuniões de forma virtual, e eu acredito que é o caminho, não tem como a gente fugir disso, mas, assim, em termos gerais, ainda, né, essas propagandas em geral, e lembrando aqui, né, se você me permite, essas propagandas em geral, ela começa no dia 27 de setembro e vai até o dia 14 de novembro, né, inclusive da internet. Já as propagandas em rádio e TV, elas serão do dia 9 de outubro a 12 de novembro. Agora, a gente teve também nessa linha, né, de evitar ao máximo as aglomerações, a gente teve uma mudança assim, aí já prevista, né, em resoluções do TSE, que as convenções partidárias, né, onde o partido ele se reúne para escolher, né, seus candidatos, que será também agora no período de 31 de agosto a 16 de setembro, hoje a legislação já flexibilizou em relação a isso, permitindo que essas convenções sejam feitas de modo remoto e virtual, né? Então, isso já está definido. Eu acho que foi um avanço muito grande, que realmente, né, a gente tinha, até as últimas eleições, essas convenções em clubes, em ginásio de esporte, né, um ambiente fechado com muita gente, dependendo aí da organização do partido, 1.000, 1.500, 2.000 pessoas participando, de forma que é facultativo, né? A gente a resolução estabeleceu que é de forma facultativa, mas com certeza nós incentivamos que os partidos façam isso, essas convenções de modo virtual. Qual que é o orçamento, né, que está previsto, o orçamento que foi disponibilizado pelo TSE para a realização das eleições aqui em Mato Grosso? Esse valor, de alguma forma, ele aumentou por causa das dificuldades logísticas trazidas pela questão do coronavírus? E
também o fato de a gente ter duas... Mato Grosso tem um caso sui generis aqui, que é a gente vai ter uma eleição suplementar ao Senado junto, né? Se isso também influencia de alguma forma no custo dessa eleição que vai ser realizada em novembro. Micael, lembrando, né, que no início do ano nós tínhamos, né, a previsão de realização das eleições suplementares ao Senado no dia 26 de abril. Né? Então, no início do ano, nós provocamos o TSE, né, em relação a essas eleições suplementares, e havia um orçamento separado, né, das eleições para o Senado e um outro, já o ordinário, né, vamos dizer assim, das eleições municipais. Esse orçamento do Senado, né, se fôssemos realizar em datas distintas, né, somente esse orçamento do Senado ele estava em torno de 13 milhões de reais, né, porque é uma eleição em todo o estado, né, em todas as sessões eleitorais, seja em Cuiabá, Juína, Juara, Rondolândia, enfim, seria uma eleição praticamente geral, seria uma eleição geral, né? Bom, em virtude da pandemia, nós tivemos a suspensão, né, num primeiro momento, dessas eleições suplementares, e ali por volta do mês de junho, julho, nós provocamos novamente o TSE, sugerindo que essas eleições ao Senado fossem, já que foram suspensas, né, ali naquele momento, que fossem realizadas conjuntamente com as eleições municipais, até para baratear esses custos, né? Porque, em se tratando de uma eleição em todo o estado, não haveria sentido de você realizar uma eleição em novembro, por exemplo, e uma outra eleição para o Senado, de repente, em dezembro, ou janeiro, ou fevereiro do ano que vem. Né? Isso, assim, o transporte de urnas, por exemplo. Né? O mesmo caminhão que transporta a urna para a municipal transporta a urna para a do Senado. Né? Os mesmos mesários que são convocados numa servem para outra. Né? A alimentação dos mesários, veículos, enfim. Não haveria sentido, e até por conta da pandemia, né, de evitar duas aglomerações seguidas. Então, com muito bom senso e muita razoabilidade, né, o TSE acatou esse nosso pedido. Então, hoje, nós já devolvemos à União, ao TSE, esse orçamento. Né? Então, teremos uma economia aí de 13 milhões de reais, e hoje sobrou, né, para que façamos essas eleições agora, tanto para os municípios como para o Senado, sobrou aquele orçamento originário que era somente para as eleições municipais, que hoje ele está em torno de 16,7 milhões. Se a gente dividir esse número pelo número de eleitores, que hoje Mato Grosso está com 2.317.000 eleitores, a gente vai ter uma média aí de R$ 7,60 por eleitor. Né? É um valor bem razoável, até abaixo, né? Um pouquinho abaixo das eleições de 2018. Né? Então, nas eleições de 2018, só para a gente ter noção, se fôssemos fazer essa média, ela girava aí em torno de R$ 8,00 por eleitor. Né? E hoje a gente está com 7,6. Né? Então, sabemos da dificuldade do país, né? Principalmente por conta da pandemia, mas assim, a gente está fazendo essa grande economia eliminando eleições distintas. Né? Então, esse orçamento, por enquanto, e a tendência é essa mesmo, que não vai ser mexido, não vai ser alterado, mas acreditamos que é o suficiente, sim. Né? Um orçamento que está enxuto, né? A gente tem despesas muito grandes. Para a gente ter noção, só com mesários, a alimentação desses mesários, nós iremos gastar quase 2 milhões de reais. Né? Locação de veículos, cerca de 1.300.000 reais.
Então, são valores, né? Como eu disse, é uma logística gigantesca, né? Então, mas assim, se nós acompanharmos aí o histórico das últimas eleições, R$ 7,6 por eleitor está um pouco abaixo até da média histórica nossa, mas acreditamos que é o suficiente, sim. Só para complementar, também o senhor citou as doações de álcool gel, de EPI, etc. Isso aí também, existe uma estimativa aí de quanto que isso também pode economizar nesses gastos? Nós temos uma estimativa, Micael, em nível nacional, né? O TSE estima que nós receberemos doações em torno de 60 milhões de reais. Né? Então, dessas empresas privadas estão doando esses materiais, contribuindo, na verdade, não com a justiça eleitoral, né? Com a democracia, mas assim, em torno de 60 milhões de reais. E se fôssemos, a gente teve até se me permite falar isso, alguns dados interessantes, né? Se nós fôssemos colocar em carretas, né, todo esse material de álcool 70, álcool gel, máscaras e tudo mais, dariam cerca de 300 carretas, né? Então, realmente é uma operação muito grande, gigantesca mesmo.